Conta pra gente a sua história, mano. O que você já fez? O que você cara, estudou? se eu for contar a minha história, a gente vai ficar aqui até amanhã. 64, né? Anos? Eu tenho 64 anos. O carinha de 65, hein? Caramba. O mau humor me mantém jovem. Mas o que você já fez? Eu ouvi falar que você já foi dentista. Eu fui dentista por 20 anos. Você é de São Paulo? Sou aqui de São Paulo. Nasceu onde? Nasci na Vila Gumercindo, que é ali perto da Jardim da Saúde. Zona Sul aqui em São Paulo. Tive, na verdade, a infância normal que todo mundo tinha, que era estudar, jogar bola na rua e ficar ligado em música, né? Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Tá. E aí, com o passar do tempo, a música e o futebol foram tomando conta exatamente da minha atenção, embora eu nunca tenha me descuidado dos estudos, né? Porque desde muito cedo a minha saudosa mãe, Dona Irene, ela sempre dizia que cultura é uma coisa que realmente diferencia o ser humano, e é verdade isso. Tanto que o meu gosto por livros e por leitura em geral, eu devo à minha mãe, sem sombra de dúvida. Mas eu tive uma infância normal de quem cresceu na Zona Sul nos anos 60 aqui, né? E nos anos 70, a mesma coisa, envolvimento com música aumentando, aí você começa a tocar em bandas, e aí... Paralelamente, você vai mantendo seus estudos, porque é absolutamente fundamental. Embora hoje, lamentavelmente, a maioria das novas gerações não dê a menor importância a isso. E isso é fundamental. Eu sempre falo que adquirir cultura é a única coisa que em excesso não faz mal. Então... Mas, na verdade, eu tive uma infância e adolescência normal, super tranquila. Não é porque futebol, você falou, você jogou também? Não, na verdade, eu nunca joguei profissionalmente, adoraria, eu sempre fui goleiro. É mesmo? Sempre fui. Mesmo quando comecei a jogar na rua, moleque, goleiro. Assim. Goleiro. Assim, porque eu lembro que uma vez eu fui no estádio e tentaram me convencer a ser santista e me levaram para o estádio para ver São Paulo e Santos, no Morumbi. E eu lembro que São Paulo teve um goleiro espetacular, que era Sérgio Wagner Valentim. Foi o primeiro goleiro a ser chamado de São Sérgio. E ele fez uma partida tão sensacional que mesmo quem me levou no estádio querendo que eu fosse santista, eu acabei virando São Paulino, pedi para minha mãe um uniforme de goleiro. Eu tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Mas enfim, eu sempre gostei muito de futebol. Futebol, música e cultura, para mim formaram o tripé da minha formação, vamos dizer assim. Mas você foi parar em odontologia? Não, eu não fui parar em odontologia. Eu realmente adorava odontologia. Logo quando chega um momento da vida, e isso é uma coisa que acontece ainda hoje, que o adolescente ele tem que saber o que ele vai fazer, né? E eu sempre quis fazer odontologia, porque eu sempre me interessei muito pelo assunto. E fiz a faculdade, trabalhei como dentista durante 20 anos e eu parei com a profissão com dor no coração, cara. Porque eu parei, na verdade, eu acho que foi em 2006, porque chegou uma época, em 2006, que eu estava trabalhando como diretor de redação de uma editora que fazia 5, 6 revistas voltadas aos instrumentistas. Eu tinha entrado como repórter, isso paralelamente à odontologia. Eu tinha entrado como repórter, depois virei editor de uma revista, depois virei editor de todas elas, depois virei diretor de redação. Então eu trabalhava durante o dia como diretor de redação, eu tinha já comecei a trabalhar em televisão, que foi a época que a Luciana Gimenez me convidou para trabalhar lá no Super Pop. E aí o que acontece? Aí eu atendia meus pacientes à noite. Era o tempo que sobrava. E aí eu comecei a trabalhar em rádio. Aí juntou tudo. Então, antes que acontecesse algo que eu sempre detestei, que era ligar para o paciente, desmarcar a consulta, porque eu não poderia, por força de outros compromissos extra-odontológicos, eu preferi encerrar. Mas curtia pra caramba. Muito. Tanto que até hoje eu leio artigos científicos. É mesmo? Fico horrorizado com um monte de coisas que acontece hoje no mundo odontológico, mas sou velho já. Ô Regis, mas como é que você curtia música e aí em algum momento você começou a querer estudar pra caramba música pra você ser um crítico musical? Não, isso não... Pra você virar crítico musical, você não tem que estudar. Não tem que estudar música.
Para você se tornar um músico, você não tem que estudar música. Claro que estudar música é muitíssimo importante. Agora, não é fundamental, não é essencial. Você tem que ouvir muito. Você pode se tornar um músico sem ter o conhecimento teórico, mas ter um conhecimento prático, que nem eu sou baterista. Então, assim, eu jamais estudei bateria. Então, tudo que eu sei é ouvido. Então, claro que aí sim, quando você desenvolve o seu ouvido e você desenvolve o cérebro, aí sim você passa a ouvir música e passa a entender música e contextualizar a música de uma maneira diferente do povaréu que só ouve música como trilha sonora para outra coisa que está fazendo. Tá. Então, essa é a diferença. Então, assim, a diferença é o ouvido. Mas aí como que, por exemplo, as revistas começaram a te chamar para escrever? Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, em 1994, ou final de 93, eu era dentista e tinha a banda e tal, e aí a namorada, que era a melhor amiga da minha namorada na época, o namorado dela tinha uma revista chamada Cover Guitarra, que era uma revista de tablatura e partitura. Tipo um Cifra Clube impresso de hoje em dia. Exatamente, só que mais legal, né? Assim, né? Era mais... Porque o Cifra Clube é só cifrinha, ali não, não tinha cifra, era tablatura e a partitura. Então, e aí, um dos donos dessa editora, que era o namorado da melhor amiga da minha namorada, ele queria alguém para fazer crítica de discos. Tá. E aí, por indicação dessa melhor amiga da minha namorada, ele falou, olha, o Regis tem uma coleção de discos absurda, fatalmente ele pode escrever. Aí ele fez o convite para mim, eu falei para ele, olha, cara, eu nunca escrevi em revista, nada disso. Ele falou, não, vai lá, manda o texto com a tua opinião e a gente publica. E aí foi uma bola de neve, porque aí eu fiz as 3 ou 4 resenhas que me pediram. E aí, no mês seguinte, eu não sei o que foi que aconteceu, que caiu a matéria de capa, eles queriam alguma coisa para preencher, e a revista só tinha tablatura e partitura. Então, houve algum problema que eu não lembro, que eles estavam com várias páginas para serem preenchidas. E eu falei para eles, se vocês quiserem, eu posso contar, sei lá, a história do Metallica. Lembre-se que nós estamos era uma época que não tinha internet. Não tinha nada disso. Internet era coisa de ficção científica. Não tinha Wikipedia, né? Que tem hoje em dia, né? Não, nada. Não tinha nada disso. Mas como eu era um assíduo leitor de revistas de música importadas, e aí eu falei, cara, eu conheço meio a história, aí eu escrevi um texto, aí colocamos lá, foi a matéria de capa, e aí a revista começou a vender mais. Tá. E aí a diretoria lá da coisa chegou para mim e falou, você não quer escrever todo mês? Eu falei, claro, lógico, sem problema. E aí a minha entrada dentro do jornalismo e dentro da crítica musical foi um negócio absolutamente acidental. Caramba. E foi uma bola de neve que foi aumentando com o passar dos anos. Foi bem aí como é que começaram a te chamar para a TV e o que você já fez na TV? O convite para a TV, ele veio... Por quê, cara? Porque nós lançamos lá na editora uma revista, muitas revistas que nós lançamos lá, chamada Mosh, que era até hoje uma das revistas que eu mais gostei de fazer. Era um filho meu, praticamente, porque é uma revista que falava de tudo o que eu gostava. Falava de música, falava de teatro, de cinema, de literatura, não sei o quê, bababá. Era artes, né? A Mosh era como se fosse eu nas bancas, né? E aí, nós trabalhávamos com uma assessoria de imprensa na época, um pessoal muito legal, Tiago e a Alessandra, e por conta do lançamento dessa revista, e por conta deles terem colocado no release da revista, que eu era um cara que tinha tantos discos e que eu adorava tanto os meus discos, que eu lavava meus discos durante o banho, eles colocaram isso no release. A produção do Jô Soares me chamou. E aí eu fui lá no programa do Jô,
É uma entrevista que tem ainda, inclusive, aí no YouTube. Foi uma entrevista muito longa, foi até hoje é considerada uma das entrevistas mais longas do programa. Eles montaram uma bancada que eu levei vários dias. E o Jô Soares era outra cara que tinha uma baita cultura violenta. Uma baita Qualquer cultura, coisa que você falava, ele sabia, né? Não, uma baita cultura. E o programa teve uma audiência muito legal, teve um feedback muito bacana. E aí, por conta da maneira como eu me expressei ali, cara, a Luciana falou, pô, vou chamar esse cara para o programa. Para ele vir aqui participar como convidado para entrevistar outros convidados. Porque na época a Luciana ela chamava algumas pessoas que formavam uma espécie de bancada informal para entrevistar um convidado. Mas de música, ou não necessariamente? Não necessariamente, porque eu lembro que inclusive foi um negócio tão legal, porque o primeiro entrevistado, quando eu fui lá para o Super Pop, o primeiro entrevistado era o Paulo César Pereio, que sempre foi um cara muito complicado de se entrevistar, porque ele era de lua, cara. O Paulo César Pereio não era um cara bipolar, né? Nem tinha o termo na época. Era um cara polipolar. Você não sabia o que ia acontecer. E aí ele foi lá no programa e aí eu comecei a fazer algumas perguntas, não sei o quê, porque o pessoal lá tava lá sempre querendo fazer perguntas genéricas, né? Você bebe muito, não sei o quê, bababá. E eu fiquei falando sobre cinema e fiquei falando sobre música. E aí o Pereio engatou, ele falou, eu gosto muito de música, coisa que ninguém tinha. Fluiu legal. E na época, a Luciana Gimenez, ela gravava 2 programas na mesma noite. Ela fazia um programa que era gravado das 8h30 até umas 10:10, e ela saía, se trocava rápido, porque ela voltava, porque eu tinha um programa ao vivo, às 10, E aí, eles gostaram tanto, que eles chegaram para mim e falaram assim, Regis, você não quer aproveitar que você está aqui e fazer o ao vivo? Falei, claro, vambora. E aí, entrevistei quem? O Aguinaldo Timóteo, cara. E aí, a entrevista também fluiu super legal, porque também, da mesma forma, uma outra bancada ficou perguntando coisas genéricas pro Timóteo, e eu só fazia perguntas sobre música. E a gente se deu também super bem, fluiu bem. E aí um dos diretores teve a ideia de falar, cara, vamos contratar o Regis para ele ter um quadro de música aqui. E era o Super Pop. Lá no Super Pop. Era, tá. E aí, como ele tem uma personalidade muito ácida, muito sarcástica, que eles já perceberam isso tanto na entrevista do Jô quanto no coisa, eles falaram, vamos montar um quadro para ele, que na verdade era um quadro que era meio derivado do que o Alfredo Borba e o Flávio Cavalcante faziam no passado, que era quebrar discos ruins. E aí tinha um quadro lá onde eu escolhia 10 canções, salvava uma delas e quebrava os CDs ali de 9 restantes. E aí esse programa foi indo, e aí surgiu quando o Raul Gil tinha o programa dele e o saudoso e querido José Messias não queria mais fazer o Jurado Mal, que ele fazia como personagem, o Raul Gil e o filho do Raul Gil, o Raulzinho, eles viram a minha atuação no Super Pop e falaram, cara, a gente não precisa contratar uma pessoa para fingir que é o Jurado Mal. Esse cara é o Jurado Mal normalmente. E aí me chamaram, aí eu comecei a trabalhar no Raul Gil, se eu não me engano, em 2010, lá na Band. E aí, quando o Raul Gil saiu da Band e foi pro SBT, ele me levou junto e eu tô lá até hoje. Caramba, mano, que da hora. Então tá faz anos lá então, hein, meu? Há bastante tempo lá.